1925, Florence Scovel Shinn fez algo que nenhum mestre espiritual da época teve a coragem de fazer. Ela revelou publicamente que más bocas sobre finanças não são mera superstição. São armas espirituais reais e podem ser quebradas em 20 minutos. Você já sentiu que não importa o quanto trabalhe, o dinheiro sempre escorrega pelos dedos? E existe uma força invisível bloqueando sua abundância. Florence descobriu que você não está errado. Essa força tem nome, tem origem e tem uma técnica exata para ser destruída. O que vou revelar agora não está nos livros mais famosos de Florence. Está em um manuscrito que ela escreveu 3 meses antes de partir desta para uma melhor. Um documento que ficou guardado por décadas, porque o que ela revelou era perturbador demais para a época. Florence confessou que durante anos ensinou apenas metade da verdade. A outra metade, a parte sobre as más bocas financeiras herdadas, ela guardou. Até que viu pessoas aplicando seus ensinamentos perfeitamente e ainda assim vivendo na miséria. Foi quando ela entendeu. Decretos positivos não funcionam quando há uma má boca ativa. É como plantar sementes em terra envenenada. Você pode ter a melhor semente do mundo, mas se o solo está corrompido, nada cresce. E aqui está o que 99% das pessoas não percebem sobre essas más bocas financeiras. Elas não vêm de macumbarias ou rituais sombrios. Elas vêm da sua própria boca, de palavras que seus pais disseram, que seus avós repetiram, frases que parecem inofensivas, mas carregam poder destrutivo geracional. Florence listou 7 frases que ativam más bocas financeiras, automaticamente. E se você cresceu ouvindo qualquer uma delas, há uma má boca ativa na sua aura financeira. Agora, a primeira frase é: dinheiro não nasce em árvore. Parece só um ditado, certo? Mas Florence descobriu que essa frase programa o subconsciente para rejeitar a abundância natural. Ela inverte a lei da prosperidade. Porque, na verdade, dinheiro deveria ser tão natural quanto mangas no pé. Mas quando você ouve isso repetidamente na infância, seu subconsciente cria um bloqueio. Ele passa, a acreditar que dinheiro é escasso por natureza. E o que você acredita, você manifesta. A segunda frase é: ainda pior. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Florence atendeu dezenas de pessoas que sabotavam o próprio sucesso financeiro sem perceber. Elas estavam a um passo da vida folgada e faziam algo destrutivo. Perdiam o emprego, gastavam tudo, adoeciam. E quando Florence investigava, descobria a mesma coisa. Essas pessoas cresceram ouvindo que riqueza é pecado, que Deus ama os pobres. E é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui está a má boca. Seu subconsciente não quer que você vá para o inferno. Então, ele sabota qualquer tentativa de enriquecer. Porque, no fundo, você associou riqueza com condenação eterna. Florence passou anos estudando por que essa crença se espalhou tanto e descobriu algo chocante. Essa interpretação bíblica está errada. Jesus nunca condenou a riqueza. Ele condenou a avareza. A diferença é abissal. Mas gerações inteiras foram programadas com a versão distorcida e pagam o preço até hoje. A terceira frase que Florence identificou é: sou uma negação com dinheiro. Soa inofensivo, mas é um decreto de falência. Porque cada vez que você diz isso, está ativando uma profecia autorrealizável. Seu subconsciente aceita como verdade absoluta e começa a provar que você está certo.
fazendo você esquecer de pagar contas. Tomar decisões financeiras ruins, atrair prejuízos. Florence ensinou que a mente subconsciente é como um servo obediente. Ela não questiona, ela executa. Então, quando você declara que não leva jeito para coisa, está dando uma ordem para seu servo interno sabotar suas finanças. E ele obedece perfeitamente. A quarta frase é a mais perigosa de todas. A grana sempre acaba. Parece lógica básica, certo? Mas Florence descobriu que essa frase viola a lei espiritual da abundância infinita. Dinheiro é energia. E energia não acaba. Ela se transforma. Quando você programa sua mente com a crença de que dinheiro some, você está fechando o canal da provisão divina. Florence usava uma metáfora poderosa. Ela dizia que prosperidade é como um rio. Se você acredita que o rio vai secar, você começa a estocar água desesperadamente. E o medo de escassez cria escassez real. Mas se você confia que o rio nunca seca, você bebe livremente. E o rio continua fluindo. A quinta frase que ativa más bocas financeiras é: dinheiro não traz felicidade. Florence rastreou essa crença até textos religiosos mal interpretados. A ideia de que espiritualidade e dinheiro são opostos, que você precisa escolher entre Deus e riqueza. E essa crença criou uma má boca, invisível em milhões de pessoas. Porque se você acredita que dinheiro não traz felicidade, teu espírito vai rejeitá-lo. Você pode conscientemente querer riqueza, mas inconscientemente você vai repelir. É como tentar abraçar alguém enquanto seu corpo recua. A ação consciente e a programação inconsciente estão em guerra, e o inconsciente sempre vence. Florence tinha uma cliente chamada Joana, mulher inteligente, trabalhadora, fazia tudo certo, mas nunca prosperava, sempre no limite, sempre lutando. Florence fez uma sessão profunda com ela e descobriu que Joana foi criada em um lar extremamente religioso, onde qualquer desejo material era visto como pecado. Joana inconscientemente associava dinheiro com traição a Deus. Então, toda vez que a grana vinha, ela encontrava uma forma de perder, doava demais, emprestava e não cobrava, gastava compulsivamente, porque, no fundo, manter dinheiro causava culpa espiritual. Florence ensinou a Joana o decreto de reversão, e em 3 semanas, a vida financeira dela mudou completamente. Mas vamos chegar nesse decreto, porque antes, você precisa entender as 2 últimas frases que ativam más bocas. A 6ª frase é: dinheiro estraga a fé às pessoas. E essa é traiçoeira porque tem uma verdade distorcida. Dinheiro revela quem as pessoas realmente são. Não muda. Mas quando você cresce ouvindo que o poder sobe a cabeça, você desenvolve medo inconsciente de ter uma vida folgada. Porque você não quer se tornar um monstro. Você não quer perder sua essência. Então, seu subconsciente cria um teto financeiro. Um limite invisível que você nunca ultrapassa. Porque ultrapassar significaria se transformar em algo que você despreza. E a 7ª frase, a que Florence considerava a raiz de todas as más bocas financeiras: pau que nasce torto morre torto. Essa frase é um pacto geracional com a miséria. É aceitar que a pobreza é destino. E não importa o que você faça, está preso a um padrão familiar de escassez. Florence descobriu que famílias inteiras carregam esse decreto por gerações. Avós que dizem isso para pais, pais que repetem para filhos. E a cada repetição, a má boca se fortalece, até que parece impossível de quebrar. Mas aqui está a verdade que Florence revelou no manuscrito. Más bocas só têm poder enquanto ficam escondidas. No momento em que você as identifica,
e as enfrenta com uma declaração espiritual oposta. Elas se desintegram. E foi exatamente isso que aconteceu em 1923, num caso que mudou completamente a visão de Florence sobre olho gordo nas finanças. Joanna foi procurada por um sujeito chamado Mateus, um empresário talentoso, ideias brilhantes, execução impecável. Mas seus negócios sempre davam errado no último instante. Sempre. Ele abria empresas que prosperavam por um tempo, até que algo catastrófico acontecia. Um incêndio, um sócio que passava a perna, uma mudança na lei que ia direto no modelo de negócio. Mateus estava desesperado. Ele não acreditava em azar. Sabia que tinha algo mais profundo e pediu ajuda a Joanna. Ela fez algo incomum. Pediu para Mateus trazer os documentos da família dele. Certidões de nascimento, casamento, óbito. Mateus achou esquisito, mas obedeceu. E quando Joanna analisou os documentos, ela viu um padrão assustador. Todos os homens da família de Mateus, por 4 gerações, tinham morrido lisos, quebrados, todos. O bisavô quebrou, o avô quebrou, o pai quebrou. E agora Mateus estava seguindo exatamente o mesmo caminho. Joanna perguntou se havia alguma história de família sobre dinheiro. E Mateus lembrou de algo que o avô dele sempre contava. Uma história sobre o tataravô de Mateus, que tinha passado a perna num sócio num negócio lá no século XIX. O sócio perdeu tudo. E antes de bater as botas na miséria, ele amaldiçoou a linhagem familiar de Mateus. Disse que nenhum homem daquela família teria uma vida folgada jamais. E por 4 gerações, a má boca se cumpriu. Joanna podia ter jogado isso pro lado como superstição, mas ela sabia que as palavras carregam poder, especialmente palavras ditas com emoção forte. Aquele sócio traído não apenas jogou uma praga, ele sentiu aquilo com cada fibra do ser. E más bocas, jogadas com convicção profunda, criam correntes espirituais que atravessam gerações. Mas Joanna também sabia que nenhuma maldição humana é mais forte que a lei da graça divina. E ela tinha um método para quebrar isso. Ela ensinou a Mateus uma declaração que ele deveria repetir por 20 minutos, todas as manhãs, por 21 dias. A declaração era específica. Precisava nomear a má boca, reconhecer a origem dela e então invocar a lei da graça para dissolvê-la. Mateus fez exatamente como Joanna mandou. E no 14º dia, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele viu o sócio que tinha amaldiçoado a família dele. O homem estava em paz e disse a Mateus que a dívida estava paga, que ele estava livre. Mateus acordou com uma sensação que nunca tinha experimentado. Leveza, como se correntes invisíveis tivessem se rompido. E nos meses seguintes, tudo mudou. O negócio de Mateus não apenas sobreviveu, prosperou de formas que ele nunca imaginou. 3 anos depois, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos da região. E pela primeira vez em 5 gerações, a má boca estava quebrada. Joanna documentou esse caso porque ele provou algo crucial. Más bocas sobre finanças são reais, mas são quebráveis. E aqui está o que ela descobriu sobre como más bocas funcionam no plano espiritual. Elas são como programas rodando por trás na sua mente. Você não vê. Mas elas controlam seus resultados financeiros. Toda vez que você está quase na vida boa, o programa ativa e estraga tudo. Pode ser através de decisões sem pensar, de oportunidades que você deixa passar, de medos sem lógica, de autossabotagem escondida. Mas sempre tem um padrão. E quando você olha a sua vida financeira com honestidade,
Você vê a repetição. Se você sempre chega perto do sucesso e alguma coisa destrói tudo, tem uma má boca ativa. Se você ganha bem, mas nunca junta nada, tem uma má boca ativa. Se a grana entra e some sem você entender para onde foi, tem uma má boca ativa. E Joana criou um teste simples para identificar más bocas sobre dinheiro na sua vida. São 3 perguntas que revelam tudo. Primeira pergunta: você sente culpa quando ganha dinheiro? Não tô falando de um "ai, que chato". Tô falando de culpa real, de sentir que não merece. De imediatamente querer se livrar do dinheiro gastando ou doando, sem pensar. Se a resposta é sim, tem uma má boca de não merecimento ativa. Segunda pergunta: você repete os mesmos erros financeiros dos seus pais ou avós, mesmo jurando que ia ser diferente? Mesmo fazendo escolhas totalmente diferentes? Se você olha para sua vida e vê os mesmos resultados financeiros que seus pais tiveram, tem uma má boca vindo de outras gerações ativa. Terceira pergunta: você já esteve perto de ficar rico e, sem saber por quê, estragou tudo? Perdeu um emprego ótimo por besteira. Deixou escapar uma chance de negócio que ia dar certo. Torrou uma herança rapidinho. Se sim, tem uma má boca de autossabotagem financeira ativa. E se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, presta atenção no que vem agora, porque eu vou revelar o método exato que Joana usou para quebrar más bocas sobre dinheiro em 20 minutos. Mas antes, você precisa entender por que 20 minutos não é um número jogado. Joana descobriu que o subconsciente precisa de 17 a 20 minutos de contato contínuo com uma nova programação para começar a aceitar como verdade. Menos que isso. A mente consciente não deixa. Mais que isso. A mente se perde. Mas nesse intervalo de 20 minutos, com foco e repetição, você consegue reprogramar padrões profundos. E aqui está a técnica completa que Joana ensinou. Primeiro passo: ache a má boca específica. Não seja genérico. Quanto mais específico, mais poderoso o decreto. Se a má boca veio de outras gerações, dê um nome. Se é uma frase que você sempre ouviu, escreva. Se é um jeito de você mesmo se sabotar, descreva. Segundo passo: reconheça a origem sem raiva. Joana descobriu que raiva fortalece más bocas, porque raiva é energia emocional direcionada. Quando você fica com raiva de quem jogou a praga, você alimenta a corrente de energia. O segredo é reconhecer sem sentimento. Aceitar que a má boca existe, que alguém falou, mas sem carregar o coração. Terceiro passo: chame a lei da graça. Essa é a chave que Joana achou nos textos da Bíblia. A lei do karma diz que você colhe o que planta. Mas a lei da graça diz que o perdão desfaz o karma na hora. E más bocas são karma congelado. Quando você chama a graça com uma declaração de fé, você derrete o karma. Quarto passo: declare o contrário da má boca. Se a má boca é pobreza, diga que tem de sobra. Se é sabotagem, diga que tem sucesso. Se não se acha merecedor, diga que merece. Mas use as palavras certas. Diga como se fosse verdade. E agora, a declaração que Joana usou com Mateus. A declaração que quebrou 4 gerações de má boca sobre dinheiro. Agradeço que toda má boca sobre dinheiro jogada em mim, ou que veio de família, está desfeita agora pela lei da graça. Eu perdoo todos que falaram palavras de falta sobre minha vida. Eu liberto a minha família de passar por apertos e nunca ter vida folgada. Eu declaro que sou filho da abundância divina. O universo provê, sem limites.
Eu aceito a prosperidade como meu direito espiritual. Toda sabotagem está cancelada. Todo bloqueio está removido. Toda crença limitante está dissolvida. Eu sou livre. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Está feito. Está consumado. Assim é. Florence instruiu Zé a repetir isso em voz alta, por 20 minutos, todas as manhãs. E algo crucial, ele deveria sentir cada palavra, não apenas recitar mecanicamente, mas conectar emocionalmente com cada frase. Porque más bocas foram lançadas com emoção, e só são quebradas com emoção oposta. Más bocas vêm de raiva, medo, desespero. São quebradas com paz, fé, gratidão. E aqui está o que acontece nos níveis invisíveis. Quando você faz esse decreto por 20 minutos diários, nos primeiros 3 dias, sua mente consciente resiste. Você sente que é bobagem, que não vai funcionar, que está perdendo tempo. Essa resistência é a má boca se defendendo. Não pare. Entre o 4º e o 7º dia, você começa a sentir leveza. Pequenas sincronicidades aparecem. Alguém te paga uma dívida antiga. Você encontra dinheiro esquecido. Uma oportunidade surge. São sinais de que a má boca está se enfraquecendo. Entre o 8º e o 14º dia, mudanças internas profundas acontecem. Você percebe que pensa diferente sobre dinheiro, que a culpa diminuiu, que o medo de prosperar está menor. Seu subconsciente está sendo reprogramado. E após o 14º dia, a má boca está quebrada. Mas Florence sempre instruía a continuar até 21 dias. Porque 21 dias consolidam o novo padrão. Transformam o decreto em crença permanente. Mas tem um detalhe que poucas pessoas sabem. Um segredo que Florence revelou apenas para estudantes avançados. O decreto sozinho quebra a má boca. Mas para selar a quebra e impedir que a má boca retorne, você precisa fazer uma ação física de prosperidade nas primeiras 72 horas após iniciar o decreto. Pode ser simples. Doar dinheiro conscientemente. Investir mesmo que pouco. Comprar algo que represente abundância para você. A ação física ancora a nova realidade espiritual no plano material. Florence chamava isso de o princípio da manifestação tridimensional. Pensamento, palavra e ação. Os 3 precisam alinhar para criar realidade permanente. E ela tinha um aviso crucial. Se você faz o decreto, mas continua agindo como alguém com olho gordo, a má boca retorna, porque ação contradiz decreto. E ação sempre fala mais alto que palavra quando há contradição. Então, se você declara prosperidade, mas continua reclamando de contas, a má boca volta. Se você declara abundância, mas continua mezinho, a má boca volta. Se você declara merecimento, mas continua se sabotando, a má boca volta. O decreto abre a porta, mas você precisa atravessar. E atravessar significa mudar comportamento. Florence tinha uma técnica complementar que acelerava a quebra de más bocas. Ela chamava de limpeza verbal. Durante os 21 dias do decreto, você proíbe certas palavras da sua boca. Palavras proibidas. Não tenho dinheiro. Está caro. Não posso pagar. Estou pobre. Estou quebrado. A grana sempre acaba. Qualquer frase que declare escassez, e sempre que a tentação de falar essas palavras surgir, você substitui imediatamente por o universo provê. A abundância está a caminho. Eu sou próspero. Parece simples, mas é revolucionário. Porque suas palavras criam realidade. Toda vez que você declara pobreza, você convoca a pobreza.
Toda vez que declara abundância, você convoca a abundância. E lembra que falei no começo sobre 7 frases que ativam más bocas? Cada uma delas tem um antídoto. Uma frase oposta que não apenas neutraliza, mas reverte a má boca. Má boca. Dinheiro não nasce em árvore. Antídoto. O universo é infinitamente abundante e provê naturalmente. Má boca. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Antídoto. Riqueza é bênção divina e eu aceito com gratidão. Má boca. Sou uma negação com dinheiro. Antídoto. Eu tenho sabedoria financeira divina. Má boca. A grana sempre acaba. Antídoto. A provisão divina é inesgotável. Má boca. Dinheiro não traz felicidade. Antídoto. Dinheiro é energia sagrada que uso para o bem. Má boca. Dinheiro estraga as pessoas. Antídoto. Dinheiro revela minha bondade e generosidade. Má boca. Pau que nasce torto, morre torto. Antídoto. Eu quebro padrões geracionais e manifesto nova realidade. Florence ensinou centenas de pessoas a usar esses antídotos. E os resultados eram sempre os mesmos. Transformação financeira rápida. Porque quando você remove o bloqueio espiritual, a prosperidade flui naturalmente. Pense em um rio represado. A água está lá. A força está lá. Mas a represa impede o fluxo. Más bocas financeiras são represas espirituais. O decreto é a dinamite que explode a represa. E quando a represa explode, o rio flui com força total. Mas aqui está algo que vai te chocar. Florence descobriu que a maioria das pessoas não tem apenas uma má boca. Tem múltiplas. Má boca da mãe. Má boca do pai. Má boca de ex-parceiros. Má boca autolançada. Cada uma bloqueando um aspecto diferente das finanças. E para casos de más bocas múltiplas, Florence criou um decreto mestre. Um decreto que abrange todas as possibilidades. Eu invoco a lei da graça sobre minha vida financeira. Agora, toda palavra de escassez já falada contra mim, ou por mim, está cancelada. Toda crença limitante herdada está dissolvida. Todo padrão familiar de pobreza está quebrado. Toda má boca geracional está destruída. Toda sabotagem está neutralizada. Eu sou livre de toda prisão financeira nos níveis visíveis e invisíveis. A abundância do universo flui para mim, sem obstáculos. Eu sou o canal divino de prosperidade. E assim é. E esse decreto tem poder multiplicado quando falado entre as 5 e as 6 da manhã. Florence estudou misticismo oriental e descobriu que esse horário é chamado de Hora de Brahma. O momento em que o véu entre espiritual e material está mais fino. Decretos lançados nesse horário manifestam 3 vezes mais rápido. Mas se você não consegue acordar nesse horário, não se preocupe. O segundo melhor momento é antes de dormir, porque o subconsciente processa durante o sono. Quando você faz o decreto antes de dormir, seu subconsciente trabalha na reprogramação durante a noite toda. Florence contava de uma cliente que quebrou uma má boca de pobreza de 7 gerações, fazendo o decreto toda noite, antes de dormir por 21 dias. No 22º dia, ela recebeu uma herança inesperada de um parente distante que nem sabia que existia. $300 mil em 1924. O equivalente a quase 5 milhões hoje. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Ela acreditava em alinhamento espiritual. Quando você quebra más bocas e se alinha com a lei da prosperidade, o universo conspira para te enriquecer. E tem um sinal claro de que a má boca está quebrada. Você para de se importar desesperadamente com dinheiro.
Parece até uma contradição, né? Mas é exatamente assim que a coisa funciona. Enquanto a mas-boca está ativa, rola uma obsessão. A gente fica pensando em dinheiro o tempo todo, com aquela ansiedade que corrói por dentro. Mas quando essa praga finalmente se quebra, aí vem a paz. Uma confiança tranquila. Uma certeza absoluta de que o universo sempre provê. Florence chamava isso de fé ativa. Não é ficar de braços cruzados esperando um milagre. É agir com confiança, sabendo no fundo do seu coração que os resultados são garantidos. E agora, antes de eu te revelar a última camada desse ensinamento poderoso, eu preciso te fazer um pedido. Se essa mensagem tocou a sua alma, se você sente que foi guiado até aqui por um motivo maior, honre essa sincronicidade com o Super Thanks. Não é só uma forma de apoiar o canal. É um decreto financeiro que você está fazendo. Você está dizendo para o universo: eu valorizo o conhecimento espiritual. Eu invisto na minha transformação. Eu sou digno de gastar dinheiro com sabedoria. E o universo pode apostar. Responde a essa sua declaração multiplicando tudo o que você deu. Porque aqui está a lei espiritual que Florence tanto ensinou. Você não pode receber aquilo que não está disposto a dar. Se você quer que o dinheiro flua livremente para você, você precisa fazer o dinheiro fluir de você primeiro. O Super Thanks é a sua ação de prosperidade. O seu decreto financeiro, materializado. Use com consciência agora. E para aqueles que realmente levam isso a sério, eu vou revelar o nível mais profundo da técnica de Florence. Aquilo que ela chamava de blindagem financeira permanente. Porque quebrar a mas-boca é só o primeiro passo. Se blindar contra futuras pragas, aí sim é o segundo. E muita gente até consegue se livrar da urucubaca. Mas continua vulnerável a novas. A blindagem que Florence ensinou tem 3 camadas. Primeira camada: guarda da boca. Nunca mais fale em escassez. Nem de brincadeira. Nem em momentos de puro estresse. Porque a sua boca é um portal criativo. Tudo o que você declara com emoção, você manifesta. Segunda camada: círculo de prosperidade. Remova da sua vida. Ou pelo menos, mantenha a distância. Aquelas pessoas que vivem jogando más bocas pra cima. Não precisa ser nada dramático. Mas pare de absorver a energia de escassez delas. Porque más bocas são contagiosas. Se você passa tempo com gente zicada, você se contamina. Terceira camada: decreto diário de proteção. Todo dia, de manhã, antes de botar o pé pra fora de casa, você declara: eu sou blindado contra toda palavra de escassez. Toda inveja é devolvida ao remetente. Toda energia de falta é repelida. Eu caminho em um campo de abundância divina. E assim é. Esses 3 passos criam uma blindagem energética inabalável. Florence testou isso com centenas de pessoas. E aquelas que aplicaram os 3 passos nunca mais enfrentaram bloqueios financeiros sérios. Mas tem uma pergunta que sempre surge. E se alguém jogou uma mas-boca recente contra você? Tipo, um ex-sócio, um familiar com raiva, alguém que desejou a sua ruína financeira? Florence ensinou que mas-bocas recentes são muito mais fáceis de quebrar do que aquelas mais antigas, porque elas ainda não criaram raízes profundas. E o método é simples. No mesmo dia em que você souber que alguém te olhou gordo, faça o seguinte, em voz alta, olhando firme para sua imagem no espelho, declare: eu perdoo a nome da pessoa completamente. Eu liberto a nome da pessoa de toda a dívida espiritual comigo.
Eu abençoo a vida financeira da nome da pessoa. E eu sou livre de toda palavra falada contra mim. Pela lei da graça. Está dissolvido. Está feito. O perdão instantâneo dissolve a más boca instantaneamente. Porque a praga se alimenta de conexão energética. Quando você perdoa, você corta essa conexão. E a maldição, simplesmente, não tem onde se agarrar. Florence tinha um caso famoso de uma mulher chamada Ana Paula. O ex-marido dela, no divórcio. Disse que ela nunca prosperaria sozinha. Que ela ia morrer na miséria. E nos 2 anos seguintes, tudo desmoronou na vida financeira de Ana Paula. Ela perdeu o emprego. Os investimentos fracassaram. Ela estava quase na rua, quando procurou Florence. Estava desesperada. E Florence ensinou exatamente esse decreto de perdão. Ana Paula resistiu. Ela odiava o ex-marido. Queria vingança. Não perdão. Mas Florence explicou. Segurando a raiva. Você mantém a corrente energética ativa. E enquanto a corrente estiver ativa, a más boca tem poder. Se você quer ser livre, precisa cortar a corrente. E a única tesoura que corta a corrente espiritual é o perdão. Ana Paula aceitou. Fez o decreto. E 3 dias depois, tudo começou a mudar. Ela recebeu uma oferta de emprego inesperada. Um investimento antigo, que ela pensava que tinha perdido. Foi recuperado. Em 6 meses, ela estava financeiramente estável de novo. E o mais fascinante de tudo, ela encontrou o ex-marido por acaso. E ele estava arruinado. Porque quando você joga uma más boca pra cima de alguém, você se amaldiçoa também. A energia sempre volta. E enquanto Ana Paula perdoou e se libertou, ele manteve o ódio e afundou. Florence sempre dizia, más boca é bumerangue. Quem joga, recebe de volta multiplicado. E agora, a revelação final que Florence deixou no manuscrito. O segredo dos segredos sobre más bocas financeiras. Existe uma más boca primária que está por trás de todas as outras. Uma praga que quase todo mundo carrega. E Florence levou anos para descobrir. Ela chamava de a maldição do mérito. A crença de que você precisa merecer dinheiro. Que você precisa trabalhar duro, sofrer, provar o seu valor. E quanto mais você acredita nisso, mais o universo te faz trabalhar duro, sofrer, provar valor. Porque aqui está a verdade que Florence descobriu. Abundância é o seu direito de nascimento. Você não precisa merecer. Você já merece pelo simples fato de existir. O universo não pede que as árvores mereçam crescer, que os pássaros mereçam voar, que os rios mereçam fluir. A natureza simplesmente é abundante. E você é natureza. Você é parte da criação divina. E a criação divina é abundante por essência. A maldição do mérito foi plantada por sistemas religiosos que queriam controlar as massas. Porque se você acredita que precisa sofrer para merecer o céu, você aceita o sofrimento. Você não questiona, você não se rebela. Mas Florence descobriu que isso é uma distorção espiritual. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você floresça. E prosperidade é florescimento natural. Então, o último decreto que eu vou te ensinar. O decreto que Florence considerava o mais poderoso de todos é simplesmente: eu mereço abundância. Pelo simples fato de existir, eu sou filho do universo. E o universo provê para seus filhos, sem condições. Eu aceito prosperidade agora, sem culpa, sem medo, sem necessidade de provar valor. Eu sou digno. Está feito. Repita isso 20 vezes em voz alta. Agora, 20 vezes. E sinta cada palavra.
Porque quando você realmente aceita que merece abundância, sem precisar provar nada, todas as más bocas financeiras perdem o poder, simultaneamente. E agora, eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários um número de 1 a 10. O número que vier na sua mente primeiro. Não pense. Apenas escreva. Esse número não é aleatório. É um sinal espiritual. Cada número carrega uma mensagem específica do universo sobre a sua jornada financeira. E quando você escreve, você ativa a energia desse número na sua vida. Escreva agora. E se prepare, porque nos próximos 21 dias, se você colocar em prática tudo o que aprendeu até aqui, sua vida financeira vai se transformar de maneiras que você jamais sonhou serem possíveis. Florence Scovel Shinn, essa mulher incrível, quebrou as más bocas sobre finanças de inúmeras pessoas. E a técnica dela continua funcionando até hoje. Sabe por quê? Porque as leis espirituais são imutáveis. Elas são eternas. Você foi direcionado a este vídeo por um motivo muito específico. Não foi por um mero acaso. É sincronicidade divina. E agora, você tem a chave. Use-a com sabedoria. Quebre as correntes que te aprisionam. E manifeste a abundância, a fartura, a vida folgada, que é seu direito de nascimento. Afinal, você merece.